Desde o momento em que você nasceu, começou a receber mensagens que moldariam sua identidade. Antes mesmo de entender o que era o mundo, já estava sendo condicionado a obedecer, se calar e seguir. A programação não veio com violência, mas com elogios, notas e recompensas sutis. Tudo foi cuidadosamente arquitetado para fazê-lo esquecer sua verdadeira origem. O mundo que te foi apresentado era uma ilusão cuidadosamente construída. O sistema não quer que você se pergunte quem sou, porque essa pergunta desarma a armadilha. Ele quer que você se perca em rótulos, títulos e funções. Assim, você vive a vida como um personagem, repetindo falas que nunca escreveu. A escola, a cultura, a religião, tudo isso forma o palco onde a sua essência é apagada. E o mais perigoso é que você acha que está sendo você. A maioria das pessoas acredita que é livre, quando na verdade está apenas vivendo dentro dos limites do que foi permitido. Regras, tradições e hábitos são repetidos por inércia, sem reflexão. O sistema não quer que você veja isso, porque o simples ato de perceber já é libertador. A partir do momento em que você enxerga a prisão, ela começa a ruir. O despertar começa com a dúvida. Não é sobre culpar o mundo ou os pais, porque todos estão presos no mesmo teatro. Mas agora, ao perceber o roteiro, você pode escolher não mais interpretá-lo. A responsabilidade é sua, não por ter sido enganado, mas por agora saber. O véu caiu, e isso muda tudo. Você não nasceu para ser uma engrenagem, você nasceu para lembrar. O controle mais eficiente não é aquele que acorrenta o corpo, mas o que aprisiona a mente. Você foi treinado a seguir regras, respeitar autoridades e não questionar. Desde cedo ensinaram que o certo é obedecer e que sonhar alto demais é perigoso. Esse condicionamento silencioso reduziu a sua grandeza a algo gerenciável. Não houve força, apenas esquecimento induzido. Você não pediu para seguir esse roteiro. Ele foi instalado antes mesmo de ter escolha. A arquitetura da sua vida foi desenhada por sistemas que não queriam que você lembrasse quem é. O nome, a religião, a profissão, o gênero, todos são códigos que funcionam como gaiolas invisíveis. Você vive tentando se encaixar em papéis que não escolheu. E quando tenta sair deles, sente medo, culpa e solidão. Mas tudo isso é parte do feitiço, fazer você acreditar que conformidade é virtude. Enquanto obedece, você é elogiado. Quando questiona, você é rotulado. É assim que o controle se perpetua, pelas expectativas, pelos elogios condicionais, pelo medo de rejeição. A verdadeira prisão está no que você não vê, mas repete. E o sistema sabe que quanto mais você se define, mais fácil é te controlar. A libertação começa quando você para de reagir e começa a observar. Quando percebe que sua vida inteira foi vivida dentro de uma ideia que não era sua. O controle invisível perde o poder quando você sai do automático e assume sua consciência. Você não é o que esperam de você. Você é o que observa tudo isso. E ninguém pode governar aquilo que já se lembrou de sua origem. No centro do seu cérebro existe uma pequena glândula em forma de pinha, a pineal. Muito mais do que um órgão biológico, ela é um portal entre mundos. Culturas antigas a chamavam de terceiro olho, a sede da alma, a ponte entre o físico e o divino. Os egípcios, os hindus e até Descartes sabiam de sua importância, mas o mundo moderno a rebaixou à irrelevância. Essa desvalorização não foi por acaso. A pineal é um instrumento que te conecta a outras dimensões de consciência. Quando ativa, ela desperta intuições profundas, visões internas e estados de hiperpercepção. Mas ela está sob ataque. Flúor na água, pesticidas nos alimentos, metais pesados no ar. Todas essas toxinas têm um alvo silencioso: calcificar sua pineal. E quando ela está calcificada, você não apenas dorme mal, você vê menos,
percebe menos, sente-se desligado da realidade maior que está o tempo todo tentando se revelar. A conexão entre seu ego e sua essência é silenciada, e nesse ruído o sistema prospera, porque um ser inconsciente é mais fácil de controlar do que um ser desperto. Recuperar a função da pineal é mais do que um ato de saúde, é um ato de soberania espiritual. É dizer, eu quero ver com os olhos da alma. Começa com a desintoxicação, continua com práticas de presença e floresce com a consciência. O despertar não precisa de dogmas, precisa de clareza, e ela começa no centro do seu próprio ser. E corpo não é um fardo, nem uma máquina. Ele é o templo vivo da sua consciência. Cada célula, cada respiração, cada batimento carrega uma sabedoria antiga que foi esquecida. As tradições espirituais sempre souberam disso. O corpo era sagrado, veículo da alma. Mas o sistema moderno te ensinou a ignorá-lo, puni-lo e anestesiá-lo. Você foi treinado a ver seu corpo como um obstáculo, algo a ser corrigido, moldado ou decorado, nunca como um aliado, uma antena, uma ponte com o invisível. Seu intestino, por exemplo, produz mais neurotransmissores que o cérebro, mas é atacado constantemente por alimentos tóxicos e hábitos inflamatórios. Isso afeta sua clareza, seu humor e sua conexão espiritual. Quando seu corpo está inflamado, sua mente fica turva. Quando sua digestão está comprometida, suas emoções se tornam instáveis. O sistema lucra com esse caos, porque um corpo doente não busca expansão, só alívio. Você não pode elevar sua consciência em um corpo intoxicado. E por isso, curar o corpo se torna o primeiro passo para lembrar quem você é. Tratar o corpo como um templo é um ato revolucionário. É se reconectar com sua base energética, restaurar sua força vital e permitir que a alma se manifeste plenamente. Não se trata de estética, mas de presença. Um corpo saudável é solo fértil para o despertar, e quando você se alinha fisicamente, tudo em você começa a lembrar. A respiração é o elo esquecido entre o corpo e o espírito. Ela acontece o tempo todo, mas raramente com consciência. Os antigos sabiam que respirar não era apenas sobrevivência, mas transformação. Em cada inspiração existe uma chave, em cada expiração, uma liberação. Quando você respira com intenção, ativa sua força vital, o prana, o chi, o espírito. As tradições místicas de todo o mundo desenvolveram práticas baseadas na respiração, não para relaxar, mas para expandir a consciência. Quando você respira profundamente, desbloqueia canais energéticos, dissolve traumas e limpa emoções presas no corpo sutil. A energia volta a circular e, com ela, sua percepção volta a despertar. A respiração consciente remove ruídos, desfaz bloqueios e reconecta você com sua essência. Não é mágica, é biologia espiritual. Quando você respira como quem se lembra, algo muda. O corpo esquenta, o coração abre, a mente se silencia. Isso não é fantasia. É o reencontro com a frequência original da sua alma. Está tudo dentro de você. Você não precisa de gurus nem de rituais complexos. Precisa apenas de fôlego, coragem e presença. A respiração é a ferramenta mais acessível do despertar. Ela não custa nada, não exige crença e está sempre disponível. No instante em que você respira com verdade, você volta para casa. E a casa sempre foi você. Nem todo pensamento que surge em sua mente é realmente seu. Existem forças invisíveis que operam em frequências baixas, alimentando-se de medo, culpa e divisão. Os antigos gnósticos os chamavam de arcontes, entidades não físicas que influenciam sistemas e ideias. Eles não aparecem com rostos assustadores, mas se escondem em emoções, hábitos e distrações.
Seu objetivo? Manter você desconectado do seu eu divino. Essas entidades não dominam pela força, mas pelo esquecimento. Querem que você viva em ciclos de ansiedade, dúvida e baixa autoestima. Elas se alimentam da sua energia quando você está fragmentado, reativo e em guerra consigo mesmo. Por isso, o sistema que te cerca é carregado de estímulos que provocam medo e cansaço. Porque um ser esgotado é mais manipulável que um ser desperto. Mídia, religião, educação, todos esses campos foram influenciados para manter sua vibração baixa. Não porque o mundo seja maligno, mas porque há uma arquitetura energética que se beneficia da sua inconsciência. Toda vez que você silencia sua verdade, você alimenta esse campo. Toda vez que você acredita que é pequeno, você reforça a grade de controle. O despertar começa quando você para de cooperar com o que te enfraquece. Você não precisa combater essas forças com raiva, precisa apenas se lembrar de quem é. A presença consciente dissolve a ilusão. Quando você observa em vez de reagir, a frequência muda. A sua luz incomoda porque revela o que estava escondido. E quando você vive alinhado com a verdade, você se torna incontrolável. Eles temem isso, porque você se torna fonte e não mais alimento. Viver desperto não é sair gritando contra o sistema, é parar de seguir o roteiro. A maior rebelião é viver com presença, enquanto todos ainda estão em transe. Você não precisa convencer ninguém. Basta deixar de participar da ilusão. Quando você para de agir para agradar, de buscar aprovação, de vestir máscaras, o jogo muda. E o sistema, que vive da sua energia, começa a ruir. Despertar é deixar de interpretar papéis que nunca foram seus. Deixar de medir seu valor pelo que produz, pelo que acumula ou pelo que os outros pensam. É abandonar a necessidade de parecer iluminado para simplesmente ser real. Essa presença sem performance é poderosa porque é coerente. Ela não precisa de aplausos, ela emana verdade. Você ainda pode participar do mundo, mas sem ser comandado por ele. Você pode comparecer, mas não mais se ausentar de si mesmo. Celebrar sem se perder no consumo. Trabalhar sem se confundir com o cargo. Estar com os outros sem deixar de ser inteiro. Essa é a revolução silenciosa que o sistema mais teme. Um ser consciente que não negocia sua essência. Porque quando você se lembra de quem é, você se torna espelho. Sua presença desconforta os adormecidos, inspira os atentos e dissolve mentiras. E isso acontece sem esforço, sem discurso, sem pretensão. Apenas sendo. Viver desperto é parar de atuar, de fingir, de pela primeira vez ver algo real. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em deixar de ser escravo do que te disseram para querer. Enquanto você buscar segurança no externo, no status, nas metas impostas, na validação, ainda estará dentro da gaiola. A soberania espiritual nasce quando você entende que não precisa mais se definir. Você não é um papel, nem uma função, nem uma narrativa. Você é consciência. Essa consciência não pede permissão para existir. Ela apenas é, silenciosa, estável, viva. Quando você se lembra disso, algo profundo se alinha. Você deixa de correr atrás de um ideal e começa a viver sua verdade. Não é um conceito, é uma prática diária. Cada escolha passa a ser um reflexo do seu alinhamento, não do seu medo. E isso muda tudo. A soberania exige coragem. Coragem para desapegar de identidades que trouxeram conforto, mas não verdade. Coragem para dizer não ao que enfraquece sua luz. Coragem para escolher a expansão mesmo quando ela dói. É assumir responsabilidade total pela sua existência. Não para se culpar, mas para parar de terceirizar seu poder. O mundo não precisa de mais gente que fala de despertar.
precisa de gente que vive desperta, que transforma a espiritualidade em ação, que se move com integridade, que não se esconde. Quando você vive como quem se lembrou, sua vibração se torna incontornável. A liberdade não vem de fora, ela floresce quando você para de se abandonar. Você não está aqui por acaso. Se chegou até esse ponto, é porque algo em você já está acordando. Um sussurro interno que sempre esteve presente, pedindo para ser ouvido. A jornada espiritual não é sobre se tornar algo novo, mas sobre lembrar o que sempre foi. Por trás de todas as máscaras, títulos e feridas, ainda existe você, intacto. Despertar não é um evento único, nem um destino final. É uma escolha constante de viver com verdade, mesmo quando isso significa ser incompreendido. É sustentar sua luz em meio à escuridão dos velhos padrões. É caminhar com firmeza sem precisar provar nada a ninguém. Porque quem sabe quem é, não precisa se explicar, apenas se manifesta. A cada respiração consciente, você se ancora mais profundamente em sua essência. A cada escolha alinhada, você envia um sinal. Eu me lembro. E esse simples ato reverbera. Ele muda o seu campo, muda os seus relacionamentos, muda o mundo ao seu redor. Você se torna a prova viva de que outra realidade é possível. E ela começa dentro de você. Não espere mais um sinal. Você é o sinal. A porta está aberta. O Deus dentro de você sempre esteve lá, apenas aguardando que você o reconhecesse. Agora que se lembrou, viva como tal. Porque essa é a missão mais nobre. Encarnar a verdade em um mundo que esqueceu o que isso significa.